Geralmente é a passividade e a visualização. A pessoa começa a criar os seus personagens, o seu Deus, o seu espírito e assim por diante. E logo qualquer coisa é válida. Não é de se estranhar que esse movimento na Alemanha, então, não fala mais sobre Jesus, mas sobre Jesus a Crista, mulher. Não é de se admirar, então, também que em igrejas, como este exemplo, por exemplo, eles já estão tirando o crucifixo de Jesus, o homem, e colocando uma estátua feminina, como Jesus, para ser adorada. E não é de se admirar que eles oram para a Espírita Santa, em vez de Espírito Santo. Porque lá onde o espírito do engano entrou, qualquer coisa é possível, qualquer coisa pode então acontecer. Houve muitos pedidos para se falar a respeito de música. Eu não sou especialista na área da música, conheço alguma coisa, sei que aqui tem irmãos que sabem muito mais do que eu sobre esse assunto, mas eu vou dar algumas informações bem breve. E o irmão estava me dizendo que está em vias de ser planejado um congresso sobre música, então lá poderão ter informações mais detalhadas. Eu tenho um documento, uma entrevista com pessoa da Nova Era, intitulado O Relatório. E nesse documento consta numa parte o seguinte, que tem 3 objetivos na área religiosa. O primeiro ponto é destruir o cristianismo ortodoxo, quer dizer, aqueles que mantêm fiel a sua tradição, e a Bíblia. E o segundo ponto é destruir e corromper toda a música cristã nas igrejas evangélicas. Este é o segundo ponto do plano na área religiosa. Destruir e corromper a música nas igrejas evangélicas. E o terceiro ponto é, então, finalmente destruir os judeus que não vão aceitar esse Meitreia ou Cristo. Vamos ver rapidamente alguns conceitos, alguns princípios bíblicos sobre a música e vamos ver o que está acontecendo hoje exatamente nesta área. Nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 22, que Ananias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto porque era entendido nisso. No Velho Testamento havia um zelo para que as pessoas responsáveis pela música na igreja fossem pessoas entendidas no assunto. Nos últimos anos, tem sido feita uma vasta propaganda no sentido de incentivar qualquer pessoa a fazer hinos e corinhos. E a maioria das pessoas não conhece nada sobre os princípios da música, nem da música secular e muito menos da música sacra. O que iria acontecer se nós iríamos dizer para este, não sei se o irmão é médico. É médico? Não. Vamos supor que o irmão ali está doente, então nós vamos dizer, irmão, por que não vai lá fazer uma operação dele? Incentivar. O irmão não iria aceitar certamente, não é? Mas isso é só no campo físico. No campo espiritual é muito mais perigoso. E nós então incentivamos qualquer pessoa a compor música sem entender nada disso. Aquilo que nós lemos no campo da música hoje nas igrejas é exatamente o resultado disso. Uma catástrofe nesse sentido. Porque as pessoas não entendem, não sabem as leis, os princípios que regem a música. Estão fazendo música que não tem nada a ver com realmente os princípios bíblicos. Vamos ver o segundo texto. Salmo 47, verso 7. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Cantar ao Senhor com harmonia está caindo fora de moda hoje em dia. Na música, vamos começar numa outra área primeiro. Nós aceitamos ou rejeitamos as coisas
não só pelo que está sendo dito, mas muito mais pela forma como as coisas estão sendo ditas. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que esteja entrando aqui nesse hotel um cachorro. E eu vejo esse cachorro entrar aqui pelo corredor. Então eu vou dizer: cachorro, eu gosto de você. O que ele vai fazer? Vai encolher o rabo e vai para fora. Por quê? Eu não falei que gostei dele, ele devia chegar mais perto. Não. Mas ele pode entrar e eu vou dizer: mas cachorrinho, você é tão vagabundo, chato, ele vai chegar e eu vou poder acariciar. Por quê? A forma como a gente diz determina se alguém vai aceitar ou recusar o que está sendo dito. Não tanto as palavras, não. Vamos supor que o irmão aqui está com a sua esposa, então a esposa vai dizer: meu querido, você me ama? O irmão vai dizer: mas claro que eu te amo, já sempre estou falando isso ali. Ela não vai se convencer muito disso, não. Por quê? Não falou que está amando? Sim. Mas a forma como está sendo dito vai determinar. Mas se ele disser: mas você é uma chatinha, né? E vai dar um abraço, ela não vai ligar para o chatinho, não. A forma como nós falamos vai determinar aquilo que a gente aceita ou não. Se a minha esposa vai dizer: você está com vontade de fazer compras para mim? Estou com muita vontade. Ela vai dizer: deixa que eu mesmo vou. Então depende tudo de como está sendo feito. Na área da música acontece a mesma coisa. Existe um princípio muito importante. Quando nós cantamos com harmonia, isso dá ao nosso subconsciente a mensagem de que é algo que deve ser aceito, porque é agradável. Quando nós cantamos com dissonância, isso dá ao nosso subconsciente a mensagem de que é algo que deve ser evitado. Por isso, os cantores sacros que entendem de música, eles costumam colocar a dissonância em palavras, onde fala, por exemplo, sobre dor, sobre situação difícil, assim por diante, e onde não é isto, eles colocam uma harmonia. Isso dá no nosso subconsciente uma mensagem muito clara, o que é para aceitar e o que é para rejeitar. Nas últimas décadas, a música cristã tem sido usada exatamente no sentido de recusar aquilo que deve ser aceitado e aceitar aquilo que deve ser recusado. Deixa eu contar um exemplo. Veio um grupo para cantar na nossa igreja, em Joinville, Santa Catarina. Eles cantaram sobre Jesus. Duas palavras apareciam frequentemente: Jesus e pecado. Cada vez, quando aparecia a palavra Jesus, eles cantaram com dissonância. E cada vez onde aparecia a palavra pecado, cantaram com quatro vozes, uma harmonia muito bonita. E mesmo que eles cantaram aceite Jesus e livre-se do pecado, o que ficava na mente da pessoa, no subconsciente, é: Jesus é algo a ser recusado e o pecado é algo agradável a ser aceitado em seu coração. Escutei em Manaus, na semana retrasada, indo na rua, aquela música Arrebatado Fui, certamente foi assim. Eu sei que alguns grupos cantam. E cada vez onde aparecia a palavra Senhor e céu, cantaram com dissonância. E o resto estava sendo cantado só numa voz, então não aparecia só na música, talvez. O que mensagem fica gravada? Fica gravado: rejeite o céu, rejeite ao Senhor, deixa ele de lado. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Nós lemos aqui no verso 7 e verso 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram assim por diante. Prestem bem atenção para a primeira frase. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os corações. Quando é que a pessoa endurece o coração? Quando ouve. Uma pessoa que frequenta culto a vida inteira e não obedece, tem um coração muito mais endurecido do que alguém que nunca assistiu. Porque é ouvindo e recusando que o coração se torna endurecido. Esse princípio está sendo aplicado agora na música moderna. Eles levam a pessoa a cantar uma música perfeitamente certa do ponto de vista da letra, mas colocam as dissonâncias lá onde querem recusar a verdade. Então a pessoa cantando a verdade está tendo seu coração endurecido e sendo levado a rejeitar a música. Uma pessoa chegou para mim lá no Acre e disse: olha uma vez essa música, dissonância do começo até o fim. E um líder de jovem disse: a nossa mocidade não canta mais música em harmonia. Aliás, a maior parte dos corinhos cantados hoje em dia nem dá para cantar em harmonia. Já é feito de tal forma que não dá para cantar em harmonia. Infelizmente, é uma tragédia isso no campo da religião. A música tem sido um dos fatores de maior destruição das igrejas do nosso tempo. O que é que acontece então? A pessoa, ouvindo a música dentro de uma melodia certa, com a dissonância no lugar certo, a harmonia no lugar certo, ela vai aceitar o que é certo e o Espírito Santo vai poder atuar. Mas, colocando de uma vez as dissonâncias lá onde ela não deve estar, a pessoa se torna cada vez mais insensível perante a palavra de Deus. Então acontece um outro fator sobre o qual nós lemos no Velho Testamento já. Israel uma vez também se tornou desobediente à palavra. E notem qual foi uma das consequências. Amós capítulo 5, verso 23. Afasta de mim o estrépito, o que quer dizer isso? O barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as tuas melodias. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as tuas melodias. Por quê? Se apela hoje em dia tanto para uma música barulhenta, onde não dá para ouvir mais a letra. Por quê? Porque a consciência ficou cauterizada. Através da dissonância, a pessoa foi levada a recusar, a se tornar insensível à voz do Espírito Santo. Então precisa uma outra fonte para alimentar as emoções. Não é mais o Espírito Santo que está alimentando as emoções, mas precisa uma outra fonte. E a outra fonte é o nosso corpo. Mas de que forma o nosso corpo vai ter as emoções alimentadas? É sabido que dentro de certa música rítmica, dentro de um certo volume, os nossos hormônios produzem adrenalina num nível superior àquilo que o organismo precisa normalmente para as suas atividades normais. Essa adrenalina, que não vai ser aproveitada dentro das atividades físicas, principalmente do organismo, ela age como tóxico na mente da pessoa, quando não está sendo usada. Então a pessoa se torna viciada, que nem uma pessoa drogada. E ela depende de cada vez mais barulho, porque senão as emoções não estão sendo alimentadas. E desta forma, a pessoa está sendo drogada dentro da igreja evangélica, enquanto canta música com letra perfeitamente cristã. É uma tragédia, mas isso está acontecendo. Estive numa igreja na véspera do Ano Novo. A igreja sugeriu que fosse cantado o hino que em alemão diz assim: Stille Nacht, Heilige Nacht. Traduzido seria Noite Silenciosa, Noite Santa. É o hino Tudo a Paz, Tudo Amor do cantor cristão. Então, pelo conteúdo da letra, Noite Silenciosa, o hino deveria ser cantado sem muito volume,
e com reverência falando da santidade do movimento. Mas então apareceu o conjunto que queria então acompanhar com música, e o baterista deu umas cacetadas na bateria que parecia que a Terceira Guerra Mundial tinha começado. Uma coisa contradizendo diretamente a outra coisa. Eu vou pedir permissão para contar um exemplo, não querendo ofender ninguém, mas talvez ajude a refletir um pouquinho. Vocês que moram aqui no Rio Grande do Sul conhecem um animalzinho muito simpático, bonito, que se chama sorilho, não é? Ou gambá também. Tem um cheiro bastante forte, não é? Acentuado. Mais forte que o boticário ainda. Um certo irmão de uma igreja nos Estados Unidos percebeu de repente debaixo da assoalho da sua casa um movimento estranho, olhou e viu que tinha um sorilho lá embaixo. Ele sabia, se este bicho vai lançar lá seu perfume, ele poderia mudar tranquilamente, porque não iria morar mais nessa casa, do cheiro terrível. Ele percebeu que tinha uma ninhada lá embaixo. Então ele ficou pensando, mas como é que eu vou tirar essa ninhada lá debaixo dessa casa? Tentou por tudo, colocou leite para atrair, fez de tudo possível e não conseguiu. Então ele se lembrou que os vaqueiros do Canadá usam música clássica para acalmar as vacas, para dar mais leite. Pensou, quem sabe uma música violenta tem um resultado diferente. Ele emprestou um disco rock, colocou o 3 em 1 na frente, embaixo da casa. Ele não tinha terminado de tocar a primeira faixa quando o sorilho estava longe com a ninhada dele. Então eu faço uma pergunta: será que um crente, templo do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, tem menos discernimento do que um gambá? Será que nós não deveríamos nos reexaminar diante de fato desse tipo? Como é que está sendo a nossa música hoje em dia? Eu não estou falando sobre eliminação desse ou daquele instrumento, mas nós temos que ver o princípio uma vez. Vamos ver o que realmente vai nos levar a uma comunhão com Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. Irmãos, o que nós vemos no campo da música evangélica hoje em dia é uma tragédia total. Estive em Palmas, no Paraná, fui convidado a assistir um congresso musical. De repente entrou um grupo lá que queria apresentar como é que seria o céu, a dança espiritual. Essas moças sabiam rebolar muito bem, mas de espiritual não tinha nada lá. Correram e dançaram pelo corredor, que as coisas caíram para tudo que é lado lá. E uma barulheira fora de série. Olha, este espírito que atua lá no meio, sem dúvida é um espírito estranho àquele que nós temos na palavra de Deus. Eu gostaria de deixar esses fatos como uma reflexão na área da música. E mais um último fato. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, nós lemos: cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. A área da passividade também está abrangendo atualmente a área musical. Corinhos repetitivos e mais repetitivos levam a pessoa a um estado de passividade mental. E com isso há uma abertura para espíritos estranhos que vão dominar atualmente a pessoa. E muitas vezes ainda se diz: agora vamos nos esvaziar totalmente. Feche seus olhos, deixe o Espírito atuar. Então canta, e canta mais uma vez. E a letra é tão fraquinha de conteúdo, e canta mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e finalmente a pessoa se encontra no estado alfa. Então o pastor pode pregar o que ele quer, porque a pessoa vai assimilar tudo. Destruindo as igrejas através da música. Eu sei que isso é muito resumido. Eu sei que tem pessoas muito mais entendidas da música aqui do que eu, que mais tarde vão tentar corrigir aquilo que eu estraguei aqui. Mas vamos deixar isso como pensamento. E só para terminar mais um exemplo. Recebemos
há alguns meses atrás, em Curitiba, um pacote de músicas para ser ensaiado pelos corais, e uma das músicas diz o seguinte: Deus fez as mãos. E note o que diz uma parte do hino: e um canto feliz nos deu, e fez nossos pés andar sobre um lindo arco-íris. Eu só não sei onde está isso na Bíblia. Eu conheço isso da Nova Era, andar sobre arco-íris sim, mas na Bíblia não. Infiltrando diretamente o texto também da Nova Era. Assisti a um congresso musical em Boqueirão, Curitiba, e um dos hinos que as crianças cantaram, uma igreja evangélica, um dos hinos que as crianças cantaram era Nós somos filhos do arco-íris. O hino composto pelo pessoal da Nova Era, sendo cantado em nossas igrejas evangélicas, destruindo as igrejas a partir da música. Isto assim, alguns pensamentos a este respeito. E com isso eu estou terminando o estudo. Nós teremos agora, creio eu, um intervalo, conforme planejado, e depois ainda haverá certamente um tempo para perguntas. Eu agradeço muito pela atenção e, não sei, a palavra com os irmãos então. Os irmãos tiverem perguntas, então podem dirigir para nós. A sala do coffee break, irmão Michel. Esperar um momentinho. Vamos fazer um jejum antes do coffee break. Vamos lá. Será então, a primeira parte será então uma revisão, ou a resposta à pergunta que foi feita anteriormente a respeito dos 4 níveis. Eu não podia comentar a pergunta de novo, então daí respondeu assim. Eu mencionei algumas vezes que a Nova Era tem 4 níveis de iniciação, de iluminação. E somente a partir do 3º nível que a pessoa vai saber quem é o homem que vai governar o mundo conforme eles dizem. E, os pontos são os seguintes. Primeiro é o ponto de entrada, onde a pessoa descobre que existem ainda outras formas de vida ou de ver as coisas do que a pessoa está acostumada. Quer dizer, ela vai começar a questionar a sua forma de ver e de crer no passado. O segundo ponto eles chamam de exploração, onde a pessoa vai descobrir que existem sistemas onde ela pode aprender algo novo e ter uma vida nova. Então, é uma outra etapa da sua iniciação. A terceira parte é a integração, onde a pessoa vai mudar os seus hábitos. Então, primeiro questionar, depois procurar coisas novas. E na terceira parte, ela vai mudar os seus hábitos e a sua forma de vida. E, em geral, o pessoal da Nova Era passa rapidamente de uma fase para outra. E o quarto passo é o que eles chamam de conspiração, onde a pessoa recorre à fonte de poder para não somente ela mudar, mas para mudar o mundo de fora também, para se tornar um mundo diferente. Então, ponto de entrada, exploração, integração e conspiração. Esses são os 4 passos que eles têm na sua iniciação. Eu leio mais uma vez para aqueles que estão tomando nota. Primeiro é ponto de entrada, segundo é exploração, terceiro é integração e 4 é conspiração. Isso conforme o livro de Merlin Ferguson, Conspiração Aquariana, um dos livros mais citados da Nova Era. E para finalizar a parte do estudo ainda, eu creio que ele ficou incompleto, porque nós só falamos sobre as lutas que a gente como igreja está enfrentando em nosso tempo. E para concluir essa parte, eu queria ler 2 textos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós lemos no verso 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Deus nunca vai deixar a injustiça sem um julgamento. E as pessoas que participam deste movimento, desse trabalho, vão uma vez ser julgadas da parte de Deus.
Depois nós continuamos no verso 13. Entretanto, devemos dar sempre graças por vós, irmãos amados pelo Senhor, e por isso que você escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o apóstolo Paulo, diante de todo esse quadro final que ele descreve, ele diz: irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas aqui na palavra de Deus. Os inimigos vão ser derrotados, vão ser julgados, mas nós iremos, como ele diz aqui, entrar na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai chegar um tempo em que nós vamos ter muito esse sentimento de minoria. Isso vai aumentar cada vez mais. Nós vamos ser cercados cada vez mais, meio por forças religiosas que vão nos considerar aqueles vírus de separação e do ódio. E mesmo nessa época devemos estar cientes de que o Senhor está ao lado dos céus. E com o Senhor nós estamos bem melhor do que uma maioria de que está indo para a destruição. Em Apocalipse nós temos descrições mais detalhadas sobre a destruição desse exército do inimigo, e a descrição da glória para o salvo é maravilhosa. Não devemos viver com medo, porque nosso Senhor, aquele que está conosco, é maior do que aquele que é contra nós. Não devemos pensar agora também em nos escondermos. Às vezes o cristão tem a tendência de tentar se isolar de tudo, fugir de tudo, agora só para ficar protegido. Muito pelo contrário. Nós temos um trabalho árduo a fazer nessa época e temos que agredir e trabalhar para o Evangelho o mais que nós podemos, porque o tempo que nós temos é bem pouco. Não vamos ser aqueles que fogem, nós vamos ser aqueles que levam a batalha até o fim, até o Senhor nos chamar. Agora creio que temos tempo para perguntas ainda. Certo. A primeira série de perguntas é a respeito do processo de visualização, que o irmão falou antes. E tem algumas perguntas bem semelhantes. Sobre o processo de visualização, o pastor Paul Yong-Cho, em seu livro A Quarta Dimensão, aconselha a visualização de nosso pedido de oração dentro de nosso interior, para que depois de gerado em nós, esse pedido possa se materializar. Ele usou a expressão no seu livro: estou grávido de uma bicicleta, cadeira, escrivaninha. Será que esta maneira de orar está correta? E ligada a essa pergunta também, o reverendo oriental Paul Yong-Cho usa muito a ideia de visualização na oração, oração gestação. Então, tem algo a ver com a influência da nova era? Eu não creio que Paul Yong-Cho tenha sido diretamente influenciado pela nova era, mas pela mesma fonte que influencia a nova era, do paganismo oriental. Essas técnicas do deus egípcio e também do xamanismo estão até hoje muito integradas ao cristianismo da Coreia. Fala-se muito sobre o grande número de cristãos da igreja de Paul Yong-Cho. E muita gente não sabe que muitos membros da igreja dele ainda hoje creem que o Deus é um dos seus antepassados a quem estão orando. Então, quando eles têm a sua comunhão de súplica, estão muitas vezes diretamente orando para um dos seus antepassados. E Paulo Yong-Cho principalmente disse: não tem nada de mal nisso. Isso faz parte da nossa cultura, então vamos continuar com isso. Eu tenho falado com pessoas que assistiram às reuniões de oração dele, e uma pessoa disse que foi tão chocante ver o que se passa nessas células de oração, na montanha de oração, que ele nunca mais quer ver alguma coisa semelhante. Então, os livros parecem assim algo muito bonito, com muito sucesso, mas na realidade, a realidade lá é algo bem diferente. E a visualização que Paul Yong-Cho prega está totalmente fora do contexto de oração bíblica. Nenhum dos apóstolos nunca ensinou que nós, para recebermos uma resposta, temos que visualizar o objeto. Paul Yong-Cho afirma que as nossas visões e os nossos sonhos são o material que Deus precisa para mudar a realidade. Onde está isso na Bíblia? Isso é um evangelho totalmente estranho às Sagradas Escrituras.
E esse autor não pode ser recomendado para ninguém. Não quer dizer que não tenha coisa boa no livro dele. Mas quando uma pessoa começa a apresentar outro evangelho que não é da Bíblia, então eu já rejeito totalmente, porque tenho fontes melhores do que um homem dessa natureza. Então o livro A Quarta Dimensão, sem dúvida, é o pior que ele escreveu e tem servido para uma catástrofe em muitas vidas cristãs. Muitos pregadores, no meio de uma pregação, param e dizem: estou vendo nesse templo legiões de demônios. Outros: estou vendo um anjo andando em nosso meio. Visões como essas são visões de Deus ou ocultismo? Bom, se ele está vendo legiões de demônios, então está explicado porque eu nunca vi na minha igreja, porque foram todos para lá. E na minha igreja nunca vi legiões de demônios. Numa conversa entre dois pastores, um deles: na sua igreja expulsa demônios? Não, mas por que não? Porque eles foram todos para a sua. Muito bem. Eu creio mais que isso seja fantasia. Creio que nem visão espiritual, nem de demônio, nem de Deus, mas há mais uma linguagem para impressionar que esse pessoal usa. O movimento Nova Era está exercendo sua influência dentro das universidades, em particular na área da psicologia? Já quando eu estava fazendo curso de psicologia, isso na faculdade metodista, que deveria ser uma faculdade evangélica em Rio de Janeiro, eles estavam começando a introduzir as técnicas de Nova Era através do curso de antipsiquiatria. Lá eu tive o primeiro contato, assim, de ver uma vez como eles levam a pessoa a uma visualização e a quebrar nessa visualização todas as barreiras morais que a pessoa tem dentro de si. Primeiro levaram a pessoa a um relaxamento através de música e outras técnicas, e depois eles convidaram 2 alunos para se conhecerem fisicamente mutuamente. Então, um homem e uma mulher, que não eram casados, nem namorados, nada, chegaram para o meio da sala e o moço começou então a explorar o corpo da moça perante todo mundo, de cima até embaixo. Então, primeiro levando o estado alfa, depois então quebrando as barreiras morais. Eu recebo jornais de psicologia de Brasília, também de outros estados, e a direção que a psicologia aqui no Brasil está dando é algo realmente lamentável. Nessa área da ciência, ou pseudociência, né? Muitas pessoas estão fazendo regimes nos quais o médico, entre aspas, coloca em suas orelhas o que parece ser uma bolinha de chumbo e é chamada de semente. Isso tem relação com o ocultismo? O senhor já ouviu sobre isto? Juntas pessoas seguem a dieta alimentar usando tal pessoas? Eu não ouvi falar a esse respeito. Agora, sem dúvida, colocar uma semente na orelha não vem nem de um médico honesto e nem de um cristão. Só pode ter uma outra fonte, então. Mas é a primeira vez que eu ouço a respeito disso. Continuamos, se os irmãos têm algumas perguntas, podem escrever no papel e depois nós vamos buscar. Na área política ou econômica, os 10 mercados comuns podem ser os 10 reis dentro dos quais sairá o anticristo? Eu creio que pode ser, mas não vou afirmar que seja. Eu acho muito perigoso qualquer tipo de especulação. Eu gosto de apresentar fatos comprovados, mas não gosto de especular, especialmente na área profética, porque tem já demais especuladores nessa área. Então eu vejo isso como uma possibilidade de surgirem dali os 10 reis que vão compor esse reino final, mas não vou afirmar que seja. Quem é Jacques Delors, que é o presidente do Banco Econômico ou alguma coisa assim? Você conhece? Não conheço, não. Não está ligado ao... Como é que é essa pergunta? Não tenho informação sobre isso. Jacques Delors é praticamente em 92 será o homem que vai administrar a comunidade econômica. Obrigado. O banqueiro. Inclusive já tem o gabinete pronto. Será o homem forte da comunidade econômica. É Jacques Delors, em Bruxelas. Francês. É. Então vamos falar sobre o brasileiro agora. Irmão, você tem alguma coisa sobre isso? Não? Então vamos falar sobre o brasileiro. O nosso presidente Collor, e aqui está entre parênteses arco-íris, a cor do arco-íris, Collor. O presidente Collor
prega integração latino-americana, livre comércio, controle monetário, Brasil novo, etc. Foi apoiado em sua campanha fulminante para a presidência por elementos da nova era? Ele foi apoiado por elementos da nova era? Um amigo meu informou, e infelizmente eu não tenho isso por escrito, que consta numa revista, veja, uma declaração de apoio aberta dele ao movimento Nova Era. Quando Collor foi eleito e fez a sua viagem internacional, o primeiro contato que ele fez em Nova York foi com a liderança da Nova Era, uma liderança cúpula praticamente do mundo, lá em Nova York. E depois dali ele foi para outros países. Na penúltima viagem que Zélia fez aos Estados Unidos, ela também teve seu primeiro contato com elementos da Nova Era. E nessa última viagem que ela fez, ela teve um dos seus primeiros contatos com o Clube de Roma, que também está ligado a este movimento. Então, todos esses dados indicam na direção de que ele é um elemento muito importante para o movimento Nova Era. Mas não somente ele, outros candidatos também eram. Eu sei isso pessoalmente de um dos líderes do PT, que o Lula também está ligado à Nova Era. Então, qualquer um dos dois que a gente votasse iria cair na mão de um deles. Muito bem. Eu gostaria de ouvir algo sobre os cartões de crédito internacionais. Usá-los ou não? Tem a ver com... Eu creio que não faz muita diferença entre usar um cartão de crédito internacional e usar um cartão de banco aqui. Os últimos cartões já estão saindo com o código de barras também, com a numeração do jeito que está planejado. E se nós vamos olhar para isso, nós também não poderíamos usar qualquer mercadoria que já vem marcada com esse código de barras. Eu não vejo nenhum problema em usar essas mercadorias e nem o cartão. Eu creio que o ponto crítico é lá onde a pessoa tem que decidir entre aceitar o número para si ou não aceitar, quando vai ser gravado então na testa ou na mão. Eu já veria com uma certa preocupação maior a questão de aceitar uma identidade com esse código internacional. E estão sendo editadas no Brasil já identidades com código internacional e número completo que a pessoa deveria então receber, né? Eu dou graças a Deus que tem uma identidade antiga ainda e espero não perder para não precisar renovar, porque agora já estão começando a introduzir esse sistema. Mas eu creio que o ponto crítico mesmo é quando a pessoa vai se colocar diante da iniciação. Eles querem ter então um feriado bancário, naturalmente não vai ser um dia só, em que a pessoa vai precisar decidir ou aceita ou não aceita. Eu vejo lá o ponto crítico de uma decisão da pessoa. E conforme eu espero, até lá já estaremos arrebatados. Bem, eu tenho só duas últimas perguntas. Uma delas diz respeito aos Estados Unidos. Como foi dito que o movimento dos Estados Unidos tem a participação de 55% dos protestantes, não será pela enorme quantidade de denominações e com isso muitos pastores despreparados que facilita então a penetração da nova era? Bom, em primeiro lugar, eu creio que a afirmação foi entendida de uma forma errada. Eu não falei que 55% dos protestantes pertencem à nova era, e não pertencem. Eu falei que daqueles que pertencem à nova era, 55% são de origem protestante. Isso é uma coisa, dá um quadro completamente diferente. Não tem 50% de protestantes fazendo parte, não. Mas só do grupo que faz parte, 55% são protestantes. Porém, nessas igrejas, onde eles fazem parte desse movimento, eu sei de muitos que estão apoiando abertamente esse movimento até a etapa final. Um dos homens que faz parte do grupo Federalistas da União Mundial, isso é um grupo forte dentro da Nova Era, ele é membro da Igreja Irmãos Menonitas, da qual eu também faço parte aqui no Brasil. Então, na minha denominação, uma das grandes bestas está lá em cima dentro desse trabalho, né? O Paul Jung-Schuh, aliás, o Robert Schuller, foi perguntado como ele estava prevendo a religião no tempo da Nova Era. Então, ele diz, nós vamos positivar a religião. Ele não diz eles, mas nós vamos positivar a religião. Vai ser proibido falar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre inferno, só vamos pregar coisas positivas. Então, identificando-se abertamente.
Inclusive, o último livro que ele lançou é ele saindo por uma janela e um grande arco-íris lá na frente. Então isso já diz tudo o que está por trás disso, né? Agora eu não sei como é que ele vai positivar a sua estada lá no inferno. Lá vai ser difícil positivar. Há outro esforço no país para combater a nova era? Eu creio que qualquer vida cristã consagrada a Deus já é uma barreira contra esse movimento, a barreira mais forte que nós podemos ter. Não adianta nós falarmos muito se nós não formos aquela luz cristã que deve ser uma barreira para qualquer avanço do pecado. E nesse sentido, graças a Deus, há muito esforço, mesmo que inconsciente. Agora eu creio que seja necessário que mais pessoas se preparem nesse campo para dar as informações que podem ser úteis para uma batalha mais consciente nesse sentido. A última pergunta que eu tenho aqui é, dentro de um embasamento bíblico, o que o senhor acha do culto de cura e libertação? Eu gostaria que nós tivéssemos tempo para fazer um estudo intitulado Deseja Deus que os cristãos ainda hoje façam curas. Mas isso levaria algumas horas e eu não trouxe o material comigo também. Eu quero deixar bem claro que eu acredito que Deus ainda hoje cura pessoas. Nós temos visto isso, temos experimentado isso, não tenho nenhuma dúvida nisso. Mas essa onda de curas que está correndo por ali, eu não vejo nisso uma atuação da parte de Deus, não. E quando a gente verifica uma vez mais tarde o que está por trás disso, a gente chega a resultados catastróficos. Um dos homens que tem pesquisado muito sobre isso, se não me engano o nome dele é McVeigh, nos Estados Unidos, ele publicou recentemente uma entrevista, aliás, uma pesquisa que ele e mais algumas pessoas fizeram. E eles constataram que em 95% dos casos onde houve cura de fato, foi muito fácil constatar que foi por forças demoníacas que fizeram isso. Inclusive, algumas pessoas fizeram questão de serem examinadas e quando foi uma vez examinado mesmo perceberam que realmente foram forças demoníacas. A Bíblia nos ensina, em Tiago, que se alguém está doente, chame os presbíteros para orar. E eu creio que isto é o método mais bíblico para a nossa época. Em vez de fazer grandes manifestações e movimentos de cura, se alguém está doente, chame a liderança da igreja. Eu creio que é importante essa palavra, os presbíteros. Porque a tendência é sempre de atribuir toda a glória a um homem que faz os grandes milagres. Quando são algumas pessoas que vão lá, então já se elimina esse perigo de dizer que ele é o grande curadeiro. Eu não duvido nem um pouco do poder de Deus para curar hoje em dia. Mas o método que está sendo usado, eu não creio que isso seja da parte de Deus. Eu creio que devem estar informados sobre o movimento de John Wimber, a terceira onda, chegou a esse ponto de dizer que Deus estava curando um homem que tinha uma perna mais curta do que a outra, então a perna foi crescendo, crescendo, de repente estava mais comprida do que a outra. Então precisavam orar novamente para a perna ficar curta, para ficar igual à outra. E uma outra senhora está testemunhando que ela achava seu umbigo muito feio, então o pastor veio orar e de repente o umbigo dela mudou, ela recebeu um umbigo novo, né? E histórias desse tipo estão aparecendo dentro desse movimento. Então vamos tomar cuidado com isso. E vamos lembrar mais uma vez um fato. Quando a Bíblia fala sobre sinais nos tempos finais, sempre, sem exceção, fala sobre sinais feitos com o objetivo de seduzir as pessoas para o anticristo, sem exceção. E nesse contexto seria importante lermos o que a Bíblia diz